Irmãos, nós vamos falar agora de um assunto diferente que é ocultismo. E já fiz a risada lá do esqueleto do He-Man. Agora, meu amigo, se segure na sua cadeira aí, que o negócio vai ficar emocionante, hein? Dificuldade de definição do ocultismo. Irmãos, ocultismo é um assunto muito vasto, é um assunto que se estende em muitas formas de manifestação de religiões diferentes por milênios. Então é um assunto difícil realmente da gente caminhar assim, né, e precisar, sobretudo. Afinal, o que é o ocultismo? Então a gente vai tentar chegar a essa definição. Ocultismo é um negócio tão oculto que ninguém que ninguém consegue saber. Queridos, até a próxima semana então. Valeu. Final aí, the end, valeu. Finalmente. Beleza? Não, agora é sério. Afinal, o que é ocultismo? São religiões que estabelecem determinados ritos secretos, por isso o nome ocultismo. Então tem algo realmente escondido, oculto, algo secreto. Então essas religiões, elas recebem um status por conta disso também, de terem rituais secretos, associados à magia e ao contato com espíritos. A gente já ouviu aí na sessão, poxa, não posso, disseram para eu ficar aqui. Também um conhecimento oculto que a gente não sabe, só o Marcão que pode ficar ali, mais ninguém. Então, associado à magia e ao contato com espíritos, a gente ouviu aqui na palestra do Marcão que são espíritos enganadores, que não dizem a verdade, então, acessados somente pelos iniciados. Então, o lance do ocultismo é exatamente esse. Tem algo dentro de uma religião que seja secreto, e você não tem como acessar, não tem como saber, só o iniciado, aquele que recebeu um primeiro conhecimento, pode ter acesso àqueles espíritos ali, aquela mensagem, aquela suposta verdade. Eu estava assistindo uma entrevista de um ocultista recentemente, e a gente escolheu esse tema, né, na verdade, porque o ocultismo, de certo modo, tem penetrado na nossa cultura, e tem vários influenciadores agora que são ocultistas, alguns se chamam luciferianos, satanistas, bruxos, e tem várias religiões, o Wicca, Nova Era, tem uma opção de coisa, beleza? O Dani falou da Sharia, eu vou falar da bruxaria, que é semelhante. Então eu estava vendo um influenciador falando sobre esse assunto, e ele num podcast, talvez um dos mais famosos ou mais famoso do Brasil, ele falando lá que ele é luciferiano, então ele, acredita em Lúcifer, e disse que Lúcifer não é mal, nem bom também, a gente não sabe o que ele é e tal. Então, isso tem penetrado na nossa cultura, né? Isso hoje tem sido divulgado. As pessoas, elas começam a receber essas informações, não como a gente receberia há 1 século ou 2 séculos atrás, por exemplo, que a gente impregnado de cristianismo ia olhar para isso e ia dizer, cara, mas isso aí não vem de Deus de jeito nenhum. Não, a gente já recebe essas informações. Mas o que eu achei interessante da entrevista é o seguinte, que toda hora que o entrevistador perguntava algo difícil para o entrevistado, que era o tal luciferiano, aí ele dizia assim, não, isso eu não posso dizer, é um conhecimento oculto que eu não posso revelar. Aí é a maior malandragem do mundo, né? Você faz um paredão com a pessoa, não, isso eu não posso responder, é um conhecimento oculto,
isso é magia demais, é profundo demais, é poderoso demais e eu não posso revelar. Esse conjunto se assemelha às religiões de mistério, as quais teriam a capacidade de oferecer conhecimento do mundo sobrenatural. Então, no mundo antigo, você tem várias religiões que são religiões de mistério, carregam consigo verdades ou supostas verdades misteriosas, e elas acessam a esse mundo sobrenatural. A gente viu exatamente esse caso da sacerdotisa de Endor, né, com Marcão, primeiro livro de Samuel. Então, desde o mundo antigo, isso se manifesta. Desde a queda, na verdade, eu coloquei uma imagem ali estranha. Desde a queda, na verdade, o mundo se volta para aquilo que não é a imagem de Deus. Então, cara, por mais que a Bíblia esteja aberta aqui para todo mundo ler, por mais que a verdade de Deus, ela não seja, né, um segredo, escondido, não, está claro aí, você acessa no seu aplicativo do seu celular. Os joelhos não se dobram necessariamente ao Deus verdadeiro e se voltam para todo tipo de divindade. A gente sabe que isso só vai acabar mesmo, essas religiões ocultas, elas só vão acabar com a volta de Jesus. Então, enquanto Jesus não volta, a gente vai ter essa sopa de religiões. Esoterismo. Quem sabe aqui qual signo pertence? Quem... Vou pegar a galera aí agora, hein? Marcão, fica de olho. Vamos fazer a limpa aí. Signo do zodíaco. Quem sabe aí qual signo? Às vezes a pessoa diz que não é nem pecado, né? Não é pecado, é que meu signo é assim, eu sou desse jeito. Então, ó, esoterismo. Uma parte do espiritismo, Marcão focou especificamente no kardecismo, né? Mas a gente tem Umbanda, Candomblé, entre muitas vertentes, religiões orientais também, hermetismo, magia, satanismo, paganismo, maçonaria. Se tiver algum maçom aqui na igreja, poxa, que marque para conversar com o Marcão também. Ao final aí, vai ser interessante. Nova era, etc. Então, a questão das religiões de mistério e do ocultismo é uma questão muito ampla. Então, por exemplo, ainda que você tenha muitas religiões, e são centenas de religiões, em cada uma dessas religiões você tem possibilidades diferentes. Então, por exemplo, na magia, né, e você pega uma vertente da bruxaria, você tem, de repente, um bruxinho bonito e legal, igual o Harry Potter, não é isso? E aí você já tem, né, aquela bruxa mais esquisita lá das histórias infantis, que era uma bruxa malvada. Você tem uma bruxa legal aí das histórias mais novas, né? Que agora, nas histórias mais novas, no cinema, você vai reparar que a bruxa, ela está ficando mais bonita do que a mocinha, né? Então você vai ter, vamos pegar quem? Angelina Jolie para ser a bruxa. Malévola, mulher com 2 chifres na cabeça, meu irmão. E, ela que vai ser a bruxa. Mas a bruxa vai ser legal. No final, ela vai até salvar a menina. Ela está querendo proteger a menina, na verdade. Ela se apaixona pela menina. O objetivo dessa apresentação vai ser o seguinte, galera. Primeiro, mostrar que a nossa cultura já tem flertado com essas ideias há muito tempo. Beleza? Então, a nossa cultura já reconhece essas ideias há muito tempo. Segundo, compreender como a Bíblia é bastante radical em relação ao povo de Deus se manter puro. Então, como nos textos que a gente viu aqui citados pelo Marcão, a Bíblia vai recomendar que a gente se mantenha puro como o povo de Deus. Terceiro, demonstrar que os seguidores dessas religiões são pessoas pelas quais a gente tem que orar. Então, por mais que grande parte da apresentação minha eu vá brincar e tal, né, porque eu estou lidando já com uma parada mais
separada, assim, do nosso cotidiano, né, daquilo que a gente tem contato e tal. Eu acho difícil, assim, né, você ter contato com um luciferiano, por exemplo, né? Mas pode ser que você tenha. Então, o que você deve fazer? Você deve respeitar essas pessoas, amar, orar por essas pessoas, agir exatamente como o Marcão recomendou no final da palestra dele, com toda a sensibilidade. Apresentar formas de estabelecer valores dentro do cristianismo que possam atrair seguidores. Então, não vou conseguir falar de tudo, mas vou falar do básico, e dentro desse básico você vai poder explicar para uma pessoa que tem contato com essas religiões por que o cristianismo é bom, por que existir um Deus bom é bom, por que existir justiça é algo positivo. O que a gente não tem como objetivo aqui? Ofender as pessoas e proibir o contato com a cultura. Então, eu vou falar de filme e falar de música, e eu não estou aqui, apareceu aqui, você não vai poder assistir, não vai poder ver, não vai poder ouvir. Não é essa a ideia. A ideia é você ter contato com a cultura, mas levando todo o conhecimento cativo ao conhecimento de Cristo Jesus. Então, você entender dentro do que é a ótica bíblica, dentro da lente que a Bíblia te dá, você ler essas informações e saber diferenciar essas informações daquilo que seja verdade, daquilo que seja mentira, daquilo que a Bíblia recomenda para você. Então, entende? O lance não é que a gente vai tapar os nossos ouvidos e agora a gente vai, fingir que a gente não escuta essas mensagens. Não. O lance é você saber identificar, interpretar e saber aquilo que está entrando na sua casa. Também lidar com os filhos, porque eu acredito que vai ser muito importante. Como essas religiões são apresentadas na Bíblia Sagrada. Então, o que a gente vai olhar agora? Primeiro, se isso já apareceu na Bíblia de algum modo. E aí, você vai lembrar de alguns textos comigo. Tranquilo? Então, primeira passagem aí é a passagem que diz respeito a Labão, quando Raquel vai sair de casa. Você lembra dessa parte? Jacó está lá trabalhando para Labão. Aí, Labão deu aquela enrolada nele, falou, trabalha 7 anos aí que eu dou minha filha para você. E aí o cara trabalhou 7 anos, no dia do casamento, vai a esposa errada para ele. Ele, como assim? Fui enganado. Aí, Labão, malandro mais uma vez, fala, não, trabalha mais 7. Trabalha mais 7. Você fica com a filha certa aí, mas é que na minha região a tradição é essa. Eu não posso casar a filha mais nova antes da mais velha, então te dei a mais velha, agora trabalha mais 7. Só que, não sei se você lembra, quando Jacó sai daquela terra e vai voltar para a terra dele, ele pega Raquel, seus filhos, coloca todo mundo naquela caravana e vai saindo da terra. Quando Labão percebe, Labão, pai de Raquel, então quando Labão percebe que a filha está saindo, o texto vai mostrar que ele percebe também que um ídolo que ele tinha lá na casa dele tinha desaparecido. Ou seja, cara, olha só, é o povo de Deus que está ali, de certo modo. Tudo bem que Labão não tinha nada a ver com o povo de Deus, Era só um parente de cima. Mas Raquel está ali como esposa de Jacó e como alguém que vai levar essa descendência dos filhos de Deus e vai chegar até a Jesus Cristo. Só que no meio daquela galera tinha um ídolo dentro de casa lá dos ancestrais. E no final das contas, quando Raquel foi embora, ela pensa assim, vou levar essa estátua comigo. A gente não sabe exatamente por que Raquel levou aquela estátua, mas certamente tinha um vínculo com uma religião daquela antiga. Então Raquel flertava com aquele tipo de religião. Outra passagem bíblica interessante, os magos do Egito, que você vai ver lá no texto de Êxodo. É um texto de Raquel, um texto de Gênesis, texto agora de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Você vai ver que quando Moisés e Arão, eles operam alguns sinais diante do faraó, o que vai acontecer? Os magos do Egito
vão fazer sinais bem parecidos. Vocês lembram que Deus fala para eles assim, ó, você pega essa vara aqui, na hora que o faraó duvidar, você joga a vara no chão, ela vai se transformar numa serpente. Moisés faz isso, só que os magos do Egito fazem também. E o faraó vê aquela cena diante dos seus olhos, e isso é registrado pela Bíblia. Então, existe um mundo espiritual que tem poderes sobrenaturais e que pode fazer sinais que tentem se parecer com os sinais feitos pelo Deus verdadeiro. Existe sim. Eu lembro de Jonathan Edwards falando que quando Deus envia um avivamento verdadeiro, Satanás tenta criar um falso também para misturar tudo e para que tudo seja considerado erro, mentira, falsidade. Só que no final, né, você lembra que a serpente de Moisés e de Arão vai jantar as outras serpentezinhas lá dos magos do Egito, mostrando claramente ali para o faraó que o poder de Deus era muito superior ao poder dos magos do Egito. Eu me lembro também do Erlo Stegen, que é o cara que participou do avivamento que aconteceu na África do Sul, a partir de 1966, o Stegen dizendo no livro dele, que essa é uma das lições que você tem que guardar para a sua vida. O Stegen dizendo no livro dele o seguinte, poxa, o Stegen pregando na África do Sul, para uma comunidade, ele viu pessoas pelo poder do mal, ele viu pessoas levitarem, ele mesmo viu. Então não foi uma história contada, não é da tradição do povo, ele viu pessoas pelo poder do mal lá saírem do chão. E aí ele diz assim, poxa, quando eu vi aquilo, eu temi, porque eu vi que existe um poder de um gigante que pode me esmagar. Pô, ele não tem poder de levitar, beleza? Mas eu temi muito mais a Deus, que é um gigante muito maior, que faz aquele gigante temível temer e tremer. Então, a gente vai ouvir falar sobre coisas aqui. O que tem que ser guardado no seu coração? Deus é muito maior, muito mais poderoso. Ele está acima de todos esses poderes. Lembra de Jesus? Mateus capítulo 28. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade pertence a Jesus Cristo. Então a gente tem que sair daqui com isso no coração. O ciclo de Balaão também. Vocês lembram da história da mula? Da mula vocês lembram? Mula de Balaão, não tem essa história? Então, história lá de Números. O ciclo de Balaão são as histórias que envolvem um cara que era metido com... um cara sincrético, um cara metido com magia. E aí ele vai ser chamado por alguns povos para amaldiçoar Israel. Só que acontece que ele não consegue amaldiçoar, né? Porque Deus impede de amaldiçoar. E sempre que ele faz lá as oferendas dele, na hora que ele vai amaldiçoar Israel, ele abençoa. Aí o rei fica com raiva dele, cara, eu estou te pagando para você amaldiçoar e não abençoar. Aí ele diz, não, mas eu não consigo. Eu faço o que Deus manda. Então a gente vê que desde o mundo antigo, essas religiões de mistério, essas religiões ocultas, o ocultismo faz parte aí da convivência com o povo de Deus. Por fim, no Antigo Testamento, né, pincelei algumas passagens, a gente tem Elias e os profetas de Baal. Vocês lembram dessa passagem? Elias e os profetas de Baal. Pô, Elias vai desafiar os profetas de Baal. Baal é uma divindade do mundo antigo. Vários rituais ali sendo feitos para Baal dentro de Israel. Elias vai montar sozinho um altar, manda os profetas de Baal montarem o altar deles. E aí, Elias começa a zoar os caras, né? Faz aquela cena bem maneira, diz, o Deus de vocês deve estar cochilando.
Ele deve estar passeando, deve estar dormindo, alguma coisa. Faz mais um pouco aí, que daqui a pouco ele vai acordar e vai lançar fogo do céu. Elias, para dificultar a vida de Deus, ainda pega uns baldes d'água, joga no altar dele mesmo. Ó, para vocês verem que é fogo de verdade. E aí, quando o fogo do céu cai, Deus se revela para aquele povo com juízo e com poder. Então, essas religiões fazem parte, né, do convívio aqui com o arraiar de Deus, do povo de Deus. Beleza? Travou de novo. Deve ser alguma coisa oculta que está que está acontecendo aqui. Como essas religiões são apresentadas na Bíblia já no Novo Testamento? A gente tem a passagem de Atos, tem duas passagens em Atos que são importantes, né? Uma foi citada pelo Marcão, que é Atos capítulo 16, tem aquela mulher lá que fica falando, esse pessoal veio de Deus, está anunciando coisa boa, só que ela está, na verdade, zombando, né? E prejudicando a pregação do Evangelho. Paulo já podia ter expulsado o espírito dela lá, o demônio dela, há muito tempo, mas o que Paulo faz? Ele espera, porque logo depois que ele expulsa aquele espírito, ele vai preso. Paulo já estava esperto, ele pensou, cara, se ela parar com esse negócio, o dono dela lá, a autoridade que ganha dinheiro com ela, vai mandar prender a gente, e dito e feito, Paulo vai ser preso. A gente está no capítulo 19 agora, verso 19 e 20, então a gente vai ver a galera de Éfeso se convertendo. Paulo está pregando o Evangelho, há um avivamento naquela cidade. Quando essas pessoas se convertem, você vai ver que o relato de Atos vai dizer que eles vão jogar os livros das práticas ocultistas fora. Então, eles possuem livros. Livro nesse tempo é um negócio caro. Beleza? Porque tinha que ter uma pessoa, você tinha que matar um animal para ter couro de animal para poder escrever naquele couro. Além disso, né, aquele negócio tinha que ser trabalhado, curado literalmente. Depois você precisava de um especialista para escrever, e o cara tinha que escrever tudo à mão. Então, esse livro hoje já é caro, né? O Marcão recomendou um aí, falou que digital estava R$20, quase que eu passei mal ali quando você falou digital R$20. Eu pensei, meu Deus, o físico vai ser muito mais caro. Poxa, nesse tempo o livro era caro, as pessoas se convertem, e dentro de um avivamento, elas resolvem queimar aquelas obras. Perceba, Paulo não mandou queimar, Paulo falou, aí, sai queimando aí agora, essas obras aí e tal. Mas elas quiseram queimar. Eu me lembro que quando eu me converti, já contei isso aqui, né? Eu tinha um CD. Quem sabe o que é CD aqui, levanta a mão. Eu tinha um CD de um guitarrista chamado Steve Vai. Aí tinham vários capetas lá no CD do cara, né, desenhados. Aí eu me converti, eu olhava para aquele CD. O CD era todo instrumental, não tinha nem letra. Mas, né, tinha aquele negócio na capa, eu ficava assim, e agora? Senhor, o que você quer que eu faça com esse CD aqui? E aí eu resolvi jogar fora o CD, não queimei, né? Ainda não tinha lido essa passagem de Atos, mas joguei fora. O CD podia ser um péssimo testemunho para minha família não era cristã, podia ver aqueles capetinhas ali, ia pensar, esse cara tá indo para a igreja, está com esse negócio de capeta aqui, o que está acontecendo, né? Então eu acho que foi uma atitude correta, a atitude da galera de Éfeso também. Referências atuais, tapem os ouvidos, agora eu vou mexer com todo mundo, começa a chorar. Agora tudo que estava oculto não vai estar mais. Agora, meu amigo, aquilo que foi dito dentro de casa vai subir para o telhado, não é isso? Como está na Bíblia, meu irmão. Já apareceu uma pessoinha ali, duas pessoinhas ali que a galera curte, que eu sei, beleza? Uma é Beyoncé, a outra é a cantora que só se hospeda num quarto que tem banheiro, que tem suíte, Taylor Swift. Cara,
Eu pensei bastante. Taylor Swift, qual quarto que você quer ficar? Taylor, qual quarto você quer ficar? Na suíte, beleza? Pô, a galera foi ao show, não quero nem saber quem foi. Eu vi, hein? Eu vi quem foi. Eu vi no Instagram, eu vi, postaram. Agora a coisa vai esquentar, meu amigo. Tava barato. Tava barato, meu amigo. E vai piorar, ó. O bruxinho do nosso coração aqui, ó. Harry Potter. Ah, com a amiguinha dele, que eu não sei quem é, e o amiguinho dele também, que eu não conheço. Eu não assisti essas obras, então eu não sei nem... A música dessa moça ali, eu não entendo nada. Então não sei nem criticar. E Harry Potter eu não assisti. Eu acho que eu assisti o Harry Potter 4, sem ter assistido 1, 2 e 3. E aí achei insuportável. E aí não assisti mais nada. Então não tem como saber. Beleza, vou passar essa parte então. Um escritor do século XIX, antes de Harry Potter existir, antes de Taylor Swift existir, um escritor do século XIX, chamado Aleister Crowley, ele influencia a profusão do ocultismo na Europa. Esse cara é acusado de fazer rituais que envolvem até sacrifício de crianças. E aí o Crowley, ele se torna um ícone da cultura pop do século XX. Então olha só que coisa louca, numa Europa que estava sendo ferida com várias ideologias que eram anticristãs. Então você imagina, século XIX, o início do liberalismo teológico, né, todas aquelas vertentes cientificistas, querendo colocar a palavra de Deus em xeque, várias teorias contra aquilo que a Bíblia dizia. Surge esse cara chamado de Sr. Crowley, Mr. Crowley, e ele se torna um ícone da cultura. Ele escreve livros que são famosos e ele influencia uma galera. Para você ter noção mesmo, o Crowley, existem suposições de que ele tenha sacrificado a própria filha dele num desses rituais. Ele coloca o nome da filha dele, a filha dele nasce, ele coloca um nome gigantesco, várias entidades assim, desse mundo ocultista espiritual. Então, entre todos os nomes que ele coloca o nome de Jezabel na filha, um sobrenome da filha dele é Jezabel, outro sobrenome é Lilith, que é uma personagem também, né, de demônios e tal. Então, tipo assim, ele pega toda a maldição, né, e coloca de nome na filha dele. A filha dele morre muito novinha e acredita-se que a filha dele tenha morrido num ritual. Ele compra uma casa que já tinha acontecido um crime também, torna aquela casa um centro ali de recepção de pessoas que querem buscar o ocultismo. O Crowley, ele vai ser reverenciado na capa dos Beatles. Então tem essa capa do Sgt. Peppers aí, que é a capa famosíssima ali. Aí aquele senhorzinho lá de cima, lá da pontinha lá, é esse senhorzinho ali, que é esse senhorzinho aqui. Beleza? Então os Beatles tomam o Crowley como referência. Então os Beatles, eles têm esse cara assim como alguém importante para a construção da sua música, né, daquilo que é a sua obra, né, famosa e tal. O Crowley depois ele vai ter uma música do Ozzy Osbourne também, Mr. Crowley, mas aí eu estava lendo, essa música do Ozzy Osbourne eu gostava. Era uma música que eu gostava. Eu estava lendo que o cara que compôs a música, né, que foi o Ozzy com o baixista do Black Sabbath, o baixista estava dizendo que, na verdade, era uma crítica ao Mr. Crowley, entendeu? Eles não estavam, tipo, dizendo, pô, você é maneiro, tal, não. Eles estavam perguntando por que você fez isso, então, era uma crítica, na verdade, a esse cara. O Jimmy Page, né, que é a guitarrista do Led Zeppelin,
Ele compra a casa do Mr. Crowley para poder fazer rituais também de ocultismo. Então, as músicas do Led Zeppelin também são recheadas. É uma banda que eu sempre gostei também, mas é uma banda recheada aí de ocultismo. Então, a gente está nesse mundo aí das ciências ocultas. De modo geral, a arte tem se transformado nos últimos anos no sentido de valorizar personagens que representam o mal. Então, né, como a gente mencionou aqui, e a Xuxa? Não, antes da Xuxa. Vou voltar. A Xuxa. A arte tem valorizado o mal, então você vai ver que a construção agora é da desconstrução, né? Então a personagem principal é a bruxa, a personagem principal é a pessoa que seria o vilão do passado, e ela acaba misturando mal e bem, e muitas vezes fazendo bem. Essa cultura faz parte da nossa vida no cinema, agora com tranquilidade. Pô, já que vocês querem, né, e mexer também com a infância de muitos aí. E a Xuxa, galera? Tinha uma história quando eu era criança. Ó, a Xuxa já está rindo ali para você. Tinha uma história quando eu era criança que era assim, se você pegasse... Agora é pior ainda, eu falei de CD, agora eu vou falar de LP, disco, long play, aquele grandão assim. Pô, se você pegasse um disco, isso, bolachão, você pegava um disco daquele da Xuxa e você rodava o disco ao contrário, aí você ia ouvir aquelas falas assim, pô, demoníacas do disco da Xuxa e tal. Cara, sendo bem sincero, você não precisa rodar ao contrário o disco da Xuxa. Roda normal. Bota para rodar normal, beleza? Você já vai ver que o inferno está ali, meu amigo. Exatamente. E ela ainda andava com um cara que se chamava o Capeta em Forma de Guri, que era o Sérgio Malandro. Lembra? O Sérgio Malandro lançou uma música, o Capeta em Forma de Guri. Cara, com certeza... Tô brincando, hein, gente? Xuxa eu não sei. Não vou falar da Xuxa. Malévola. A gente falou aqui, pô, personagem interpretada pela Angelina Jolie. Coringa. Pô, personagem terrivelmente mal. Beleza. Tratado como vítima, muitas vezes. Pô, tem um filmezinho chamado Encanto. Filme que eu já assisti várias vezes com os meus filhos. Da Disney, deve ser Disney, né? Filme da Disney, Encanto, Família Madrigal. Sou da família Madrigal. Da família Madrigal. Nunca ouviram isso, não? Nós não falamos do Bruno. Aí tem uma cena assim, nós não falamos do Bruno. Pô, quem tem filho pequeno aí sabe o que é. Então, aquela história ali, meu amigo, é a história de ocultismo latino-americano. Então, são religiões dentro do ocultismo, nessas raízes latino-americanas. Aí tem todo, né, essa questão do swing latino-americano ali na música e tal. O filme é muito bem feito, cara, as músicas são muito bem produzidas também. Tanto é que eu memorizei essas músicas, né? Só que está falando ali de envolvimento com magia. E é uma magia que é o interessante, né? Ao passo que eu fui estudando esse assunto, né? E fui tendo pesadelos aí durante a semana, não conseguia dormir, e briguei com a minha esposa e com os meus filhos e tudo mais. Ao passo que eu fui mergulhando nesse assunto, você vai percebendo algo estranho, que é o seguinte: ao mesmo tempo que não se diz que essa magia ela é boa, se diz que essa magia te faz mal, beleza? Então, é tipo assim, vai mexer com isso, fica ligado, que aí você pode sofrer, pode se dar mal. E nesse filme Encanto é exatamente assim, né? Então, a casa começa a se destruir, a vida começa a se desfazer, tudo começa a dar errado na vida daquelas moças ali, que estão envolvidas naquele encantamento. É como se fosse uma maldição, na verdade, né? Como se fosse uma cobrança por aquilo que elas tenham feito.
Fundamentos do ocultismo, então, para você entender. Passando a parte da cultura, fundamentos do ocultismo. O ocultismo diz que o conhecimento do sobrenatural deve se manter oculto. Então, existe algo sobrenatural, existe, mas esse conhecimento, ele deve ser restrito e ele deve ser oculto. Por outro lado, a gente vai comparar esses fundamentos com o cristianismo. O que o cristianismo diz? Que nós não devemos esconder a verdade. Vá e diga, lembra do gadareno lá? Jesus expulsa lá os demônios do gadareno. Aquela passagem que os demônios entram nos porcos, 2.000 porcos se jogam no precipício e tal. E aí o que Jesus diz no final para o gadareno? Vá e diga o que o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Mateus 28, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu lhes ensinei. Então, galera, olha só, no ocultismo, as supostas verdades desse mundo espiritual precisam ser ocultas. No cristianismo, as verdades espirituais têm que ser contadas para todo mundo. Você tem que anunciar essa boa notícia. E tudo totalmente claro, tudo totalmente revelado, verdadeiro. Outra questão do ocultismo, as forças espirituais misturam mal e bem. Então você não sabe o que é bom, você não sabe o que é mal, de repente o bom se torna mal e arrebenta a tua vida. Eu vi esse ocultista falando de alguns artistas, e ele falava exatamente isso, não, porque se esses artistas pararem de fazer lá as coisas que eles estão fazendo, vai dar tudo errado, eles vão se dar mal, e tudo mais. O que o cristianismo ensina para a gente? Que Deus é bom, que o seu amor dura para sempre. É o Salmo 136. Deus é bom, seu amor dura para sempre. Então, se no ocultismo você tem divindades que não são boas e não são más, e você não sabe o que elas são, elas mudam de humor o tempo todo, no cristianismo você tem um Deus bom, tem um amor que dura para sempre. Foi tão dura que ficou dura. Para sempre, para sempre. Dura para sempre. O que a madrugada não faz, né, meus irmãos? Fundamentos do... E eu acordado de noite, meu irmão, que eu estou estudando esse negócio aqui. Quando você está dormindo, eu estou acordado lá em casa. Fazendo slide pro Marcão, 3 horas, aí ficava 3 horas. As dádivas espirituais são pagas com obras dos seguidores. Então Deus não te dá nada de graça, meu irmão. O Deus do ocultismo aqui vai te dar alguma parada, mas você vai ter que dar uma parada de volta. Beleza? Então ele vai te fazer um bem, né? Mas você tem que fazer o bem. Quem quer rir tem que fazer rir. Lembra do Tropa de Elite? O cara falando assim, ó, quero tirar folga. Ó. Quem quer rir tem que fazer rir. Então a divindade no ocultismo é igual Tropa de Elite. Você quer rir? Tem que fazer rir. Então você vai ter que fazer alguma coisa. Fundamento do cristianismo. Jesus pagou a nossa dívida. Você não deve nada. Jesus te dá de graça. E você não tem que fazer nada. Toda dívida foi paga. E quem ama mais? Aquele que teve a maior dívida perdoada. Quem ama mais, irmãos, é aquele que teve a maior dívida perdoada. Outra diferença. O mal no ocultismo, o mal pode advir de uma administração equivocada dos seres espirituais. E não tem historinha, não tem misericórdia. É igual o traficante que mora perto da minha casa. Beleza? Não tem historinha, meu irmão. Não tem historinha. Ninguém vai agir com misericórdia com a sua vida. Já em Jesus Cristo, Deus é rico em misericórdia. Na sua ira, Senhor, lembra-te da sua misericórdia. Deus
é rico em misericórdia e tardio em irar-se. Esse é o Deus que se lembra dos seus. O cristianismo certamente é muito mais bonito. Outro fundamento: existem rituais e sinais secretos. Então, dentro do ocultismo, você tem vários ritos ali que você tem que participar, né? A partir do momento que você vai crescendo naqueles graus do ocultismo. E tem alguns sinais também que são sinais secretos. Então, sinais assim, que são tão secretos que a gente não sabe o que é. Mas de aperto de mão, de símbolo de triângulo e de qualquer coisa assim, e o olhinho sei lá o quê. Então tem uns sinais lá secretos desses rituais. No cristianismo, olha só, o nosso culto é público e passa até na internet. Olha a diferença. Então o negócio que é escondido, ninguém sabe, é só a pessoa que sabe. Aí faz o sinalzinho secreto assim, ninguém sabe. Agora o nosso passa na internet. Tem nada oculto. Sincretismo religioso, então tem muita mistura. A mistura, ela não vai ser condenada. Então você vai poder misturar várias vertentes ali da magia, do hermetismo e da Wicca e de sei lá mais o que. Você pode misturar do luciferianismo, do satanismo. No culto cristão é só Jesus, meu irmão. Jesus é exclusivista e tipo assim, Jesus não aceita o sincretismo. Então fica ligado. Pô, se a gente ainda está batendo na madeira, não é isso? Fazendo figa, pô, consultando horóscopo para saber o nosso dia. Aí, pô, o dia foi ruim, aí você lê lá no horóscopo. Uma vez eu fui ler horóscopo, galera, eu confesso para vocês. Cara, é um troço ridículo assim, infelizmente. Pô, vocês me perdoem, quem consulta horóscopo. Porque, cara, aquilo que estava escrito valia para qualquer vida de qualquer ser humano, de qualquer dia. Ó, tipo assim, as portas estão abertas, mas você deve tomar cuidado. Meu irmão, ou a porta está aberta ou não está, não é isso? Não, a porta está aberta, mas está um pouco fechada. Fica ligado. Mas, pô, não adiantou de nada, meu irmão. Não sei se eu entro, se eu saio na porta, se eu bato na porta, se eu chuto a porta. Quem está com um cristalzinho dentro de casa aí, né? Aquela planta que tira mal olhado. Aquela pimenteira, né? Que você não come pimenta. Você nunca comeu uma pimenta na sua vida. A espada de São Jorge. Por que você está com isso? Essa planta de espada de São Jorge é feia pra caramba. Não, pior que eu tenho essa, eu gosto dela. É. Bambu chinês, aquele bambu da sorte. Você está com o bambu da sorte, bota na entrada da sua casa. Irmão, Jesus é exclusivista, irmão. Jesus não aceita isso, não. Traz para cá, para a igreja, que a gente queima esse negócio aí. Pô, vai ficar. Predominância de imagens, então assim, tem muitas imagens mesmo. De modo geral, né, no cristianismo você tem simplicidade, então qual imagem que a gente tem aqui na igreja, né? Nenhuma, né? A gente não tem nem cruz aqui. O pastor Henrique explica isso bem no curso Conexão, né? Se tivesse uma cruz aqui, a gente ia ficar mirando para a cruz ali, ajoelhado, né? Então, cara, simplicidade, igreja de parede preta, é isso aí, meu irmão. Tá com a gente. Sacerdócio restrito no ocultismo. Então, pô, no ocultismo tem um mediador lá, tem um sacerdote,
tem uma pessoa, né, seja o homem ou uma mulher, que vai acessar esse mundo espiritual. Tanto é que Saul precisou, né, pedir para uma mediadora, que foi aquela médium lá de Endor, aquela sacerdotisa. No cristianismo, irmãos, a gente vive o sacerdócio universal, olha que maravilha. Não tem essa história de que só uma pessoa acessa e só uma pessoa sabe e ninguém tem acesso àquele significado. A verdade está revelada para você, você é sacerdote dentro da tua casa, você fala com Deus, você ora, você... O pastor, quem é um pastor? Igual a você. Igual a você. Ah, eu estava doente, o irmão da minha célula me visitou. Maravilha, ele é sacerdote igual pastor, igual todo mundo. E assim, meu irmão, é o que a gente vive no sacerdócio universal. Não tem o ungidão, não tem o mais ungido, não tem o menos, a gente acessa a Deus. Jesus conta isso muito bem, né? Publicano no templo e o fariseu. O publicano fica de longe. Ele abaixa a cabeça e diz: Senhor, misericórdia, misericórdia. Bate no peito: misericórdia, misericórdia. O fariseu olha por cima: Senhor, graças te dou porque eu não sou igual a essa gente aqui. Quem saiu perdoado? Não tem essa história de sacerdote, irmão. É sacerdote universal, sacerdócio universal. É o que a gente vive. Fundamentos do cristianismo que são totalmente impressionantes e são totalmente diferentes dessas religiões. Pô, conceito de graça, você receber um presente por você não ter feito nada. Parábola do filho pródigo. Filho saiu de casa, considerou que o pai estava morto, queria que o pai morresse. O filho torra tudo com prostituição, vive no meio de porcos, volta para casa, o pai o abraça, o beija, coloca um anel no dedo, sandália nos pés, roupas novas e diz: meu filho reviveu, vamos fazer uma festa. Irmãos, conte essa história, que é a história da nossa vida. Por mais que eu esteja brincando, né? Irmãos, nos meus 15 anos que eu vivi longe do Evangelho, eu fui rezado por uma rezadeira e aconteceu um negócio sobrenatural no dia lá que essa rezadeira rezou por mim. Flertava com espiritismo, com catolicismo, né? Fui católico durante muito tempo, fui idólatra, participei de procissão, andava atrás de imagem, me ajoelhava diante daquilo tudo, achava que aquilo era realmente Deus para mim, e o Senhor salvou a minha vida, e é isso, cara. O filho que fez tudo errado é recebido como um herói dentro de casa. Esse conceito as religiões não possuem. Você só vai receber se você der alguma coisa para Deus. Aqui, porque a gente recebeu de Deus, a gente devolve para Ele gratidão, é isso. Misericórdia, não receber a punição que é devida. Plena bondade de Deus, um Deus totalmente bom, no qual você pode confiar, um Deus que não vai te enganar. Pureza, substituição por Jesus Cristo, é o divino que te substitui, é o Filho de Deus que toma o teu lugar. Salvação pela graça mediante a fé, certeza da salvação, certeza que você vai ser salvo, que nada te separa do amor de Deus. Essa é a beleza do cristianismo bíblico, e isso é muito maravilhoso e muito superior. E agora, irmãos, como é que a gente vive, né? Como é que a gente aplica essas verdades ao nosso coração? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, quanto mais conhecimento da palavra a gente tem, mais discernimento a gente tem que ter das coisas espirituais. Então, cara, não vai ter uma fórmula mágica para você entrar na sua casa e fazer com que a tua casa não seja acessada por essa cultura que já é predominante de certo modo. Você tem que ler a Bíblia todo dia, fazer o conselho de Deus,
ser maior do que qualquer outro conselho, como diz o Salmo 1. Então, é praticamente, irmãos, impossível a gente blindar os nossos filhos disso, que é o mundo que a gente vive, beleza? Então, não tem como assim, meu filho não vai assistir o Harry Potter, ele não vai saber que isso existe, ou o filme Encanto, ele não vai saber. Se ele não souber por ele mesmo, ele vai saber pelos coleguinhas da escola. Mas meu filho está na escola cristã. Na escola cristã ele vai saber pelos coleguinhas da escola. Então o que você tem que fazer? Fazer com que o conselho de Deus seja mais importante e maior e melhor para o teu filho, para a tua filha, do que o conselho que não vem de Deus. É mergulhar na palavra, é todo dia ler, é todo dia explicar, assistir junto. Então, vamos ver o Harry Potter lá? Toma café para ficar acordado, que o troço é chato, meu irmão. Toma café, beleza? Tem uma hora que você levanta assim, o que é isso? Seu filho vai perguntar, por que você está ficando de pé? Que eu estou muito animado. Com esse bruxinho, estou muito animado com esse bruxinho. E aí, depois, você conversa, lembra disso que foi falado? Não é bem assim. Lembra disso que foi falado? Até que seu filho vai começar a reproduzir, vai reproduzir até na hora errada também, mas vai reproduzir. Já contei essa para vocês, né? A gente entrou numa loja uma vez, aí tinha uma Shiva lá, uma divindade lá hindu. Aí meu filho Isaac, na frente de todo mundo, aí papai, aquele tipo de estátua que você não gosta, né? Falou assim, na loja, meu irmão. Aí todo mundo olhou pra minha cara, tipo assim, quem é esse maluco que, não gosta? Eu falei, meu filho, já peguei pela mão e já corri, não é isso? Diante da perseguição, você tem duas alternativas, ficar parado ou correr. Resolvi correr, vamos embora. Mas aquilo vai entrando na cabecinha ali do seu filho. Entender que sobre a sua vida, meu irmão, não vale encantamento. Lembra dessa, dona Sofia? Se Jeová é o teu cavaleiro, não é isso que você estava cantando? Jeová é o teu cavaleiro. Cavalga para vencer. Essa já foi tocada aqui, Marcão? Não, né? Essa não. Podia tocar, né? Aí, Letícia, fala aí. Fala aí com o nosso irmão, Jeová é o seu cavaleiro que cavalga para vencer. Então, que inimigo que vai se levantar? Lembro de uma música do Oficina G3, essa só Marcão sabe. Magia alguma poderia tirar a paz desse meu novo ser. Se você nasceu de novo, acabou todo o encantamento, acabou toda a magia. Conversando com uma irmã aqui há pouco, ela contando que ela fez uma oração dentro da sua casa, entregando sua vida a Jesus, e ela relatou que os objetos que ela usava antes foram quebrados na hora que ela orou, entregando a vida dela a Jesus Cristo. É isso, irmão, tudo foi quebrado, tudo foi redimido e lavado na cruz do Calvário. Entenda que existe sim um mundo espiritual, então também não é coisa para a gente ficar achando que não existe, né? Então a gente vai chegar no outro extremo, né? Ou o extremo de tudo ser do diabo, ou o extremo de nada ser do diabo também, né? E nada ser demônio, e nada ser espiritual. Não é assim que a Bíblia espera que a gente trate esse assunto, certamente. Da mesma forma que a cultura está sendo influenciada por essas religiões, a gente pode influenciar também os nossos amigos, a nossa família e a nossa cultura, estando na universidade, estando no mundo das artes, estando no nosso trabalho como crentes. A gente deve ser amoroso o tempo todo, porque certamente, se você ganha discussão e perde o coração, não vale de nada. Às vezes, você ouve a pessoa falando 10 minutos
e você fala 30 segundos e isso vai ser importante. 30 segundos. Olhe para a segurança, para a bondade, para a beleza do cristianismo e apresente isso para essas pessoas. Então, o que a gente vai ter que apresentar? Então, em vez da gente ficar discutindo, isso existe, não existe, aconteceu, não aconteceu, é dizer, cara, existe uma história, que é a história de uma pessoa perdida, que negou o seu pai e que fez tudo errado, e um dia voltou para casa, e esse pai o recebeu com um abraço, com um beijo, com uma festa. Essa é a minha história. Foi o que aconteceu comigo. Existe um Deus que é totalmente bom, que recebe a gente com misericórdia, que dá coisas para nós como graça e não espera uma troca, nada de volta. Existe um Deus que garante que eu vou passar a eternidade com Ele. E isso é muito melhor do que qualquer outra notícia que venha a ser apresentada. Compartilhe o cristianismo com aqueles que precisam. Compartilhe a boa notícia com todo amor e carinho. Faça assim, e o Senhor estará com você até o fim. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, toda honra e glória sejam dados ao Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos porque se um dia a gente viveu todo tipo de engano, Senhor, e a nossa mente foi tão confusa e desesperada, hoje a certeza no nosso coração de que a gente vai caminhar contigo para sempre, de que você acabou com todo o pacto, toda a obra que a gente fez contra a Tua vontade, Senhor. Nós temos a certeza que nós não somos Teus inimigos, mas fomos comprados pelo Teu Filho para vivermos nesse Teu reino de maravilhosa luz, o reino do Filho do Teu amor, e nesse reino a gente te chama de Pai, e nada se compara a isso, Senhor, a um Deus pessoal, totalmente bom, amoroso, que sabe o que é chorar, que sabe o que é sofrer, na pessoa do Filho Jesus, um Deus que intercede por nós todos os dias, nos santifica, nos capacita e atrai cada vez mais pessoas para si. Senhor, você conhece a história de cada um que está nesse auditório aqui, como a minha. Você mudou a nossa história, Senhor. Você nos amou quando a gente caminhava tropeçando. Você nos deu a mão quando a gente precisou. Você nos encontrou, Senhor, pelo Teu grande amor. Muito obrigado, Senhor. Ajuda a gente a encontrar mais filhinhos Teus, por onde a gente caminhar, Senhor. Enquanto a gente vai, que a gente faça discípulos, Senhor, de todas as nações, que eles venham para essa igreja, que eles sejam batizados, que eles guardem aquilo que você ordenou, até o dia da Tua volta. Que seja assim, no nome de Jesus, amém. Amém.